Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a Tudo Conte. Cara, vamos continuar nosso processo aqui dos podcasts e entrevistas com pessoas de excelência. E quando eu falo excelência, eu falo o que temos de melhor, a nata, né? E, cara, hoje o episódio vamos tratar sobre vendas. Vendas. Porque toda empresa que nasce precisa vender. E aí, se é para falar sobre vendas, a gente tem que falar sobre o quê? Contrato, contrato, contrato. E aí eu trouxe o melhor que temos, Roberto Carvalho, o cara do contrato, o cara de fechar a venda e já foi, vapo, vapo. Fala pessoal, Paulinho, eu quero agradecer primeiro pelo convite, é uma gentileza, fiquei muito feliz com esse convite. Os negócios que me trouxeram no nosso relacionamento, isso é bacana, né? Isso é um processo Massa, muito bom, massa. porque eu entendo que quando a gente se interage cada vez mais e tem uma relação genuína, não é só a venda, né? A gente se conecta, é uma alma se conectando com outra alma aqui. Então, muito obrigado e parabéns pelo podcast. Muito feliz Valeu, de estar aqui. valeu. E desde já agradeço a vocês a participação. É, convido a vocês a estarem se inscrevendo no canal. Segue a gente também na nossa rede social. Paulo Henrique, contador, Roberto Carvalho, o cara das vendas. E tamo junto. E, cara, eu te conheço, eu sei que você é o top do top de Salvador. Mas, pô, se apresenta pro pessoal aí pra saber quem é Roberto Carvalho. Rapaz, que gentileza sua, você é sensacional. Vamos lá, eu sou Roberto Carvalho, eu tenho 41 anos, sou casado, tenho dois filhos, né, E Valentina e muito bem, Joaquim, e muito muito bem bem casado, casado. graças a Graças a Deus. Deus. E Paulinho, assim, eu trabalho já com esse processo de vendas há muitos anos, né? Eu Cara, sou sócio da RC Consultoria, tenho uma parceria também com a P3. Aí, ao longo dessa caminhada, eu já treinei clientes do Itaú, Outbound, Inbound, já treinei a Cielo, já fiz também uma consultoria consultar o Sandro Isabel, eu trabalhei com clientes como a Fique Bela, agora com a Crescer. Treinei também o time da Ticket Mix, treinei o time de vendas da TIM, pô, treinei gente de consultores da CIEG, formei vendedores na CIEG, formei SDR, formei vendedores na Citax. E isso para mim não é um trabalho, isso para mim é uma felicidade, porque eu tem tempo aí entendo. pra mais alguma coisa aí, Ah, velho? sempre tem, sempre tem, sempre tem. Porque eu penso o seguinte, velho, que eu vou um pouco, Paulinho, na contramão do que o ditado popular diz. O ditado Sim. popular de venda diz o seguinte: ah, esse aí nasceu para ser vendedor. Eu penso ao contrário. Eu acho que todo mundo pode vender, desde que tenha um processo bem claro e muito bem estruturado. E não é ditado, não. Tem que acontecer. Todo mundo tem que vender. Porque a ideia. Pô, quando eu pensei aqui, temos que falar sobre venda. Velho, eu vou arrumar uma agenda nesse homem, que o homem é estourado. O homem tá em São Paulo, o homem tá em Goiás. Quando vê o homem tá no interior do estado da Bahia, o homem tá rodando o Brasil todo. Eu falei, não, tem que arrumar uma agenda naquele homem ali pra poder trocar ideia com ele. E a ideia é o quê? Cara, todo empresário, quando nasce sua empresa, você tem que vender. E o pessoal tem uma ideia de botar na cabeça que venda é o quê? É somente quando você tem uma loja. E, cara, eu, eu quero quebrar isso, quero desmistificar isso. Porque qualquer empresa tem que vender. Se você faz serviço, se faz Perfeito. comércio, se você é indústria, você tem que vender qualquer coisa. Tem um CNPJ, vendas. E eu vejo que o pessoal fica muito acomodado, achando que você tem que ter uma loja e que você tem que esperar o cliente vir até você ou postar no Instagram. E aí já falou sobre marketing digital aqui. Qualquer coisa, vejam os outros episódios. É muito bom para poder você também destravar sobre isso. Mas tem que tratar a venda, porque não adianta você fazer aquele marketing, você atrair seu cliente para o topo do funil. E aí eu quero que você é, fale um pouquinho sobre o funil, né, de vendas, mas você traz o cliente para o topo do funil e por quê? Morreu? Você, cliente, se ele não olhar um produto, não olhar o serviço, e não for do compatível o preço, não for compatível, morreu. Você não vende, você não fecha contrato. Exatamente. E a ideia é contrato, Ficar isso, contrato. fechar contrato. Eu penso o seguinte, ó, todo empresário é o vendedor que deu certo. Se o cara Sim, ele abre o negócio dele, ele já deu certo nas vendas, não sim, necessariamente a venda do produto físico para a parte do varejo, como você falou, né? Mas o cara está vendendo a imagem dele, ele está vendendo o serviço, ele está vendendo a qualidade do serviço, ele está vendendo o atendimento. Então, a todo momento, a gente está trabalhando com vendas. Aqui a gente está fazendo uma venda, né? sim, Está vendendo um podcast, está vendendo um valor, está vendendo um produto. E como é que a gente consegue entender para gerar esse processo? Primeiro é quebrando alguns ditados populares, né? De que só uma pessoa nasceu para vender, ou para vender eu tenho que fazer nessa formatação, ou então algumas pessoas dizem também, se não der certo, vira vendedor e não é por aí. Eu acho que a gente precisa estudar e entender um pouco o processo. E sim, aí tem várias etapas que precisam ser concluídas, né? Primeiro, se eu estou no ramo de serviço, qual é a percepção do atendimento que eu quero dar para o meu cliente? Então, a gente já viu vários cases de sucesso, como atendimento Disney, por exemplo.
que sim. que a Disney está vendendo? Ele está vendendo uma experiência. Então, aquele momento é o momento que vai mudar a tua vida para o resto da sua vida. Aquela pessoa chegar lá, tem aquela memória afetiva da infância, do desenho que assistiu, do Mickey Mouse. Tem Exato. essa questão de você. O Bruno, da última vez, falou aqui que tem a questão da venda, de você vender sem vender, né? E aí você, com causa experiência, você traz aquela emoção da pessoa. E o pessoal acha que venda é só você chegar aqui, e aí, ó, é tanto Comprar um aqui. produto, negociar, e não é. Não, não é. A negociação ela faz parte da venda, ela não é a venda, É né? um É um processo. processo, exatamente. Assim, hoje o mercado está muito aquecido por sinal de experiências. Então, por exemplo, a gente vai para um jogo do Bahia, é uma experiência. Então, quando você compra uma camisa do Bahia, é uma experiência. Quando você vai para uma Disney, é uma experiência. Quando você vai para uma praia que o atendimento é bacana, é uma experiência. A gente está Sim. sendo abordado o tempo inteiro por cenários de vendas e o mercado de experiência ele está muito, muito forte. Então, se como empresário você conseguir não só é, vender o seu produto, mas impactar o teu produto com uma experiência, você sai na frente e você tem uma tendência de ter uma recorrência dentro desse processo. É aquela questão de você ter um bom atendimento para poder Exato, fidelizar, exato. encantar o seu cliente, né? Que às vezes você tem um produto legal, você tem um serviço legal, mas a forma que você atende não é legal, a forma que você dirige não é legal, ou a forma que você concretiza, né, finaliza, também não é legal. Então tudo isso é aquela experiência que você gera para o cliente. Tem um pessoal que, pô, acho maravilhoso, que eles fazem instalação de fechadura. Acho massa. Aquela fechadura lá É, automática, você fechadura, digita ela internamente e fechadura tal. eletrônica. E aí, tipo, eu fiz instalação na minha casa também, e o que eles me venderam? Venderam a fechadura com a instalação, tudo certinho. Cara, o cara foi fazer a instalação, ele me veio com um negócio de uma vassourinha pequenininha, ele tirou assim, puxou, fez: "Qual foi aqui, velho?" Ele puxou, e aí, pô, ele fez aquela sujeira normal, você vai fazer um trabalho de Sim. marcenaria, tudo, fez sujeira, limpou tudo bonitinho, passou, ainda trouxe um panozinho mágico, limpou, tipo assim, o cara de uma simples instalação de uma fechadura, Ele deu um show, deu um show. deu um show. É tipo assim, você falou, experiência. Experiência. E aí é essa a ideia que eu quero que as pessoas destravem, entendam que o processo não é você só chamar o cliente para vir até você, mas você fazer toda a parte do encantamento. Cara, eu tô com todo respeito, né, eu tô com um verdadeiro encantador de cobra, porque nunca vi um cara que senta na mesa dele assim: "Não, tem nada não, irmão". Vamos resolver. Vamos resolver. Quando você menos espera, você tá dando uns cliques lá de aceite, aceite, Já aceite, já aceite. foi, fechou o contrato. É porque assim, o que é que eu vejo hoje, Paulinho, do maior desafio do processo de Sim, vendas, né? É você primeiro gerar consciência no teu cliente. Qual o padrão, qual o comum? Muitas vezes o cliente ele não consegue tomar a decisão por ele. sim. Então o vendedor ele vai ajudar o cliente a tomar uma decisão que é melhor pro cliente, não pro vendedor. E aí, às vezes, esse processo se mistura. Quando o vendedor ele pensa nele, ele pensa na comissão dele, ele pensa em quanto ele vai ganhar, esse cara não tem sucesso. Cara, aí eu gosto de trabalhar com fatos que acontecem. Outro dia eu fui numa loja no shopping comprar uma geladeira. Cheguei para um brother e fiz assim: "Brother, eu tô precisando de uma geladeira aqui e essa daqui". Na mesma loja, na internet, fiz: "Eu preciso dessa aqui. Você consegue?" "Consigo". Aí ele: "Não, mas eu tenho aqui, querendo sempre a mais cara". Eu fiz: "Cara, você tá pensando Na sua comissão, na sua e comissão". não no bem-estar do cliente. Em nenhum momento, e aí entra esse processo de venda, em nenhum momento ele chegou para mim para perguntar, fazer pergunta-chave, dizer: "Por que eu quero essa geladeira? Fez uma sondagem, ele não fez a sondagem, O não aplicou a porquê? técnica. Por que uma geladeira de quantos litros?" O não fez, sabe. E aí eu vejo que o pessoal não tem esse traquejo, né, de você já fazer uma abordagem ao seu cliente, o qual você vai fazer perguntas, diretas e indiretas, para tentar entender, porque tudo que você está vendendo de produto ou um serviço, você está tentando solucionar a dor de alguém. Se eu tiver errado Você aqui, tá você certíssimo, tá até eu craque já. porra, aprendi com os melhores. E eu estou tentando solucionar a dor de alguém. E se eu estou tentando solucionar a dor de alguém, eu tenho que entender qual é essa dor. E o cara em nenhum momento perguntou, cara. Então, assim, o que é que eu estou fazendo? Nada. Esse vendedor ele errou no básico, né. O que acontece? Quando a gente fala que todo mundo pode vender, realmente todo mundo pode vender, mas existe uma regra do jogo para que você consiga ter um mínimo aceitável. Quando eu falo todo mundo pode vender, não quer dizer que todo mundo vai ter alta performance. Sim, Então, ou seja, eu posso estudar para ser um médico, mas não quer dizer que eu vou ser um bom médico. Então, eu posso estudar para ser um contador, não quer dizer que eu vou ser um bom contador. treinador. Então, eu posso ser vendedor, mas não quer dizer que eu vou ser um bom vendedor.
Então, o que ele quebrou aí dentro desse processo? O que a gente tem que ter em mente para que todo mundo venda? Existe processo de venda que precisa ser respeitado. Então, qual é o primeiro contato? O primeiro contato, eu preciso fazer uma sondagem. Eu preciso entender o que ele está buscando, o que ele quer. E aí, quando é que você identifica essa sondagem? Existem 3 modelos para que você identifique a sondagem. Primeiro são a sondagem ativa, que é quando eu faço perguntas para o cara. Eu pergunto: o que você está buscando? Qual tipo de geladeira que é interessante para Isso. você? O que você ficaria feliz em eletrodoméstico para colocar na tua cozinha? O que é que isso representa para você? Então, você vai me dar informações interessantes que eu já vou começar a moldar o teu perfil. E olhar no olho, né, da Olha, pessoa. o olho é isso. Você está conectando, pô. É uma alma com outra alma, entendeu? Segundo Exato. ponto, eu tenho que fazer também perguntas, a sondagem passiva. O que é a sondagem passiva? Eu vou observando o ambiente. Então, ou seja, onde é que eu tô? Qual é o perfil? Como é que está o perfil do cliente para poder entregar o melhor para ele e sempre buscar o relacionamento, que é o último ponto, e não menos importante. De novo, eu estou me conectando com a pessoa. Ele não entrou ali para comprar uma geladeira, que ele pode ter qualquer geladeira. Ele entrou ali de fato porque ele quer estar feliz, satisfeito com aquela compra dele, ele quer estar satisfeito com a esposa dele em casa, e ele aproveitar aquele eletrodoméstico, ele curtir aquela experiência. Aí o Sim, vendedor sim. tem que ser sagaz. Cara, eu observo que tem muito disso. O pessoal não tem essa expertise. Eh, Entra na loja: "Ah, tô dando uma olhadinha". Tudo bem. Mas você tá pesquisando algo específico? Não, perfeito. Ou só algo que tá precisando? "Ah, tô vendo as camisas". "Pô, mas é camisa pra frio, camisa pra treino, camisa social, camisa polo". Não pergunta, porque às vezes o cara só tá se ele tá dando uma olhadinha, é porque lá no fundo ele tem um desejo, ele tem algo. A mesma coisa quando a gente tá naquele estabelecimento que a gente adora, que vende bebida, serve Sim. aquela bebida gelada dos deuses, douradinha, maravilhosa. Pô, a gente tá lá, o garçom também é um vendedor. É um vendedor, é a linha de frente. Exato. É o mais importante, inclusive. Então, tipo assim, você tá naquele restaurante, tá naquele bar, tá no pô, por que você não treinar sua equipe também? Pra poder você aumentar, porque você tá lá bebendo, acabou a cerveja, e às vezes você tá num bate-papo com uns amigos, assim, descontraído, coisa Quebrou o boa. clima que tá esperando. É. Pô, acabou a cerveja, o garçom que é ligeiro, que é bom, rapidinho, puf, cerveja. Mais uma aqui, meu patrão. Opa, bota. Já foi. Ó, uma venda, outro produto. Exatamente. Acabou, outro produto. Exatamente. Ó, opa, meu patrão, a gente tá com um cardápio aqui, tá saindo num negócio legal hoje. E aí? Ó, você atiçando o cara não tá, às vezes não quer nem comer. O cara não quer nem comer, você fala: "Ó, velho, tem um negócio de uma carne do sol aqui que tá top". E ele aumentou o ticket médio dele, né? O cara fez assim: "Porra, não quero nem comer", mas o cara falou de uma carne do sol, porra, carne do sol, não queria, mas pô, "Ô, velho, peça essa carne". O que ia ser, sabe, você começa a agregar coisas, né, quando você simplesmente você pergunta, você tenta ver o que a pessoa quer. E aí você também cria o quê? Aquela questão da afeição, Sim, sim. né. E aí eu estava vendo uma questão que vendas é você se conectar com o seu cliente para poder solucionar aquela dor dele. Exatamente. Vou contar aqui 2 experiências bacanas que eu tive Por como favor, vendedor, me venderam o serviço, né, que eu achei muito bacana. Um dia eu fui, vocês podem falar de marca aqui, pode falar de marca? Pode? pode ficar à vontade. Pode? Eu Se fui alguém quiser me patrocinar também, pessoal, tô aceitando patrocínio, chama no direct. cara, eu tinha um sonho, né, que eu Hã, graças a Deus consegui realizar com vendas, que era comprar um Audi. Cara, eu sou apaixonado por essa marca. Só que mais me chamou a atenção, quando eu fui lá na Audi, aí eu estava procurando e tal, aí o vendedor ele me parou, e ele antes de ele perguntar, falar do preço, falar dessa situação, ele virou para mim: "Tá, faz o seguinte, qual carro que você gostou?" Eu falei: "Pô, eu gostei desse aqui". Aí ele pegou a chave do carro, eu entrei no carro, ele falou: "Liga o carro". Aí quando ligou o carro, eu senti o carro, senti o banco, senti o motor, e ele falando comigo, ele disse assim: "Olha só como você tá diferente dentro desse carro". Ele começou a me vender a experiência. ele falasse: "Olha só como você ficou bonito nesse carro", eu ia dizer: "Não". Essa foi a segunda pergunta. Então aquilo ali ele me colocou num ambiente totalmente favorável. Eu já estava suscetível para a compra, né? Primeiro porque eu busquei, segundo porque eu já senti a experiência, que era o que eu queria, e aí Sim, depois que ele foi para o fechamento. Então ele começou a falar a experiência dele, pô, eu também tenho um Audi, o meu Audi é assim, porque eu olho para minha família, ele perguntou, você é casado, qual é o seu objetivo, qual é a sua profissão, o que isso representa para sua profissão e tal. Então ele me colocou dentro daquele contexto e eu fiquei totalmente confortável, porque ele conectou comigo primeiro. Uma segunda experiência, acho que todo mundo passa por isso, é quando a gente vai na McDonald's, pô. Vou dar hum, um exemplo. A McDonald's, ela tem estratégia fantástica para aumentar o ticket médio, né, só que não e é uma estratégia, acredite, que é mais antiga do que andar para frente. Você está na fila da McDonald's, por exemplo, sem seus totos, você está na fila normal do caixa, pode sim. ter 10 pessoas na sua frente.
A minha do caixa pergunta, mais R$ 1 de batata grande, senhor? Ela faz com que você aumente o ticket médio daquele produto que você já iria comprar. E você nem Nem percebe. percebe. Então, aí você ia gastar um valor X, você Nada, gastou senhor. mais, entendeu? E você já está lá. Então, ou seja, muitas vezes o nosso cliente ele entra no nosso estabelecimento comercial para comprar uma coisa e você permite que ele saia só com aquilo e o valor agregado do teu negócio. Então, o que Exatamente. fica claro assim, para a gente entender no processo de vendas? Eu preciso respeitar os pilares. Então, se eu estou sondando, eu tenho que sondar, eu não tenho que argumentar. A galera troca em sondar argumentando. Então, se é na hora de sondar, é um momento de você se conectar com ele, de fazer o rapport, de quebrar o gelo, de você entender a necessidade dele. Quando você vai apresentar o seu produto ou serviço, aí você tem que apresentar com maestria. É a hora de você dar o show, é a hora de você encantar. E quando você vai entrar no fechamento para falar de negócio, você não tem que mais tirar dúvida. Quando você fala de negócio, é contrato. Então, o que você vai fazer? Antes de você ir para a parte de preço, aí é a dica que eu dou. Em todo o processo de venda você pode fazer isso para vender qualquer item, para vender qualquer produto. O que você vai fazer? Pergunta para o cliente. Está claro para você? Ficou alguma dúvida para você? O que mais chamou a sua atenção em tudo isso que eu te mostrei aqui? E ele já vai te dar um sim inconsciente. Ele vai falar assim: Ô Paulo, eu gostei dessa consultoria que você faz, cara. Eu gostei quando você fez esse BI financeiro. Eu gostei disso. Então, inconscientemente, ele está falando: eu quero fechar contrato com você. Eu quero ser seu cliente. Exatamente, exatamente. Aí você vai para o preço. Quando chegar no preço, o que você vai fazer? Então, já que você gostou, já que você não tinha isso quando você veio para o meu negócio, para minha loja, para minha revenda, para minha contabilidade, para minha representação, eu vou fazer o seguinte: eu vou achar um preço que encaixe dentro do teu orçamento. Agora a bola está comigo. A proposta é essa, você começa a negociar. Puxa para um lado, puxa para o outro, entendendo para que o processo seja justo para as duas partes. Né? Tem que ser um ganha-ganha, Tem que né? ser um ganha-ganha, não pode ser ganha-perde. Não adianta você rasgar o preço para ter o cliente a qualquer custo, que esse cara dá muito problema E o que eu depois. vejo hoje é que a galera tem essas questões, né? Do ganha-perde, do perde-ganha e do ganha-ganha. São tipo de negociações. E tá sempre favorável é o ganha-ganha, porque Exato, as duas partes estão ganhando, as duas partes ficam satisfeitas e acaba gerando novos negócios futuros. exatamente. E eu vejo que hoje a galera tem muito no ganha-perde, né? Isso é ruim, cara. E você só faz uma venda. Só faz uma, você não tem recorrência. Duas no máximo e acabou. Esse é o tipo de vendedor que ele vai vender, mas ele nunca vai atingir alta performance. E são as empresas que não vão muito para frente. E acredite, cara, infelizmente tem muita gente assim. Hoje eu vejo que o mercado ele pede muito a questão da recorrência, Sim, certo? Para até poder você manter uma perenidade. Então você tem que ter uma recorrência de quê? De vendas. exato. Você falou da questão da McDonald's. McDonald's nem se fala. É uma Passou ali na máquina, é frente, uma sentiu o cheiro. máquina. Você Ei, compra. já quero. Mas a questão do Audi, você entendeu? O Audi ele tem uma recorrência, mas ele tem um nicho, Tem um ticket maior, um nicho específico, um né? nicho específico, tem toda essa preparação. Mas você falou uma coisa ali que, nesses exemplos que você está me falando, e eu gostaria que você comentasse, tem um passo a passo, um roteiro. Conta aí sua forma. Tipo, Sim. o pessoal, tudo começa com o marketing. Algum lugar você vai ter que ser visto em algum lugar para a pessoa chegar até você. Você não vai vender também Aleatório, né? vendi. Não vai, não vai, não vai, não vai. Tudo começa, o cliente chega até você. Mas tem um passo a passo, tipo assim, a gente falou ainda há pouco do funil, né? Então você chega esse cliente no topo do seu funil. Tem um passo a passo para esse funil, para poder chegar afunilando e chegando até a parte do dinheiro na conta? Tem. Eu encaro vendas como matemática, como probabilidades, né? Obviamente você precisa ter uma equipe de marketing para fazer o seu produto chegar, fazer ser interessante para o lead. E Sim. aí, quando você fala no funil, se você olhar um funil, a boca do funil é maior e o final é menor. Então vai Mas, entrar muita gente gente, para você filtrar, qualificar esse lead até chegar no lead ideal dentro desse vamos processo. só fazer uma ressalva aqui. Muita, poucas pessoas sabem, antes de ser contador, eu era corretor de imóveis. E a gente vendia imóveis, né? Na construtora, o pessoal falava o seguinte, que era de 100 leads que chegavam, desses 100 era para, no mínimo, no máximo, converter 5 vendas. Isso mesmo. Porque já tinha um estudo de 100 pessoas que iam procurar imóveis, de cada 100, 5 fecham. Então, você vê a proporção, né? Para você sair fazendo a filtragem. Exato. Exatamente isso que você tá chegando. Exato. Por exemplo, num cenário de representação de software, por exemplo, a gente inicia o start com SDR para captar esses clientes, contato, para fazer agenda, pelo menos. Pronto, o marketing. O marketing. Pronto. Aí o SDR ele fala a nossa média, né? Com 100 caras, ele fala com 100 pessoas, para fechar 10 agendas e a gente vai para o 10-5-2.
das 10 agendas eu apresento 5, porque cai, às vezes o cara muda, para fechar 2. Então essa é a regra, 10, 5, 2. Então quando você der essa experiência perfeita de com corretor de imóvel, você vai apresentar muito imóvel, mas vai fechar o mínimo. Agora assim, qual é a parte boa? Não existe o vendedor fracassado, existe o cara que desiste. Porque se ele seguir essa regra de matemática, uma hora ou outra ele vai fechar. Aí qual é o próximo passo? Ele potencializar isso. Como é que ele potencializa? Seguindo o padrãozinho, o modelo de vendas. Então, qual seria esse modelo de vendas, como eu falei? Eu preciso entender a necessidade do cliente. E detalhe, tá? Quando eu fazer uma apresentação do negócio, o produto ele tem que ser bom. Só uma perguntinha aqui, que eu Pronto, sou meio diga. leigo, né? O que é SDR? Ah, tá. Essa, SDR é uma sigla em inglês que, traduzindo, é um colaborador, uma pessoa que entra em contato com os clientes para prospectar esse lead. É o O cara que vai cara fazer a do call center. prospecção. Ou do call center ou não, né? Porque a gente pode, por exemplo, o nosso podcast aqui, o Tudo Conte, pode ter uma pessoa SDR que vai entrar em contato, vai ou prospectar pelas redes sociais, ou por telefone, ou por LinkedIn, por redes, etc., para achar o cara. Achou esse cara, ele vai fazer uma pré-apresentação, uma pré-agenda, para colocar um horário no especialista fazer a venda com ele. Então, ele vai buscar, ele vai garimpar o cliente. É o cara. Pronto, você falou a palavra séria. É o cara Do do garimpo. garimpo, de achar o ouro. Exato, exato, exato. E Entendi. às vezes ele acha o ouro e não quer dizer que esse ouro vai fechar. Porque depende também da habilidade do consultor. E do vendedor, no caso, né? Além da habilidade do vendedor, tem 300 histórias, né? Tem a necessidade do cliente também, tem o momento de compra, tem todo o contexto. Então, acho que a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, no processo de vendas, Paulo, para ser bem. O que é que eu entendo da matemática do processo? A gente tem que diminuir a possibilidade de erro do cenário. Ou Sim. seja, pensa que eu estou querendo cercar o cliente com todos os argumentos, positivamente falando. Se eu deixo essa abertura aqui, ele tem como sair. Se eu diminuo, a chance dele sair é menor, mas se ele não quiser, ele não vai comprar. Então não existe mágica, existe um processo. Então, no momento que esse funil chegou, que ele foi qualificado, aí eu preciso entender esse cliente. Ou seja, ele só não compra, só não fecha se o financeiro dele não der. Exato, exato. E pode ser também o momento de compra dele. Pode ser que naquele momento ele não esteja disponível para fazer aquela compra. Então despertou aquele desejo, porque depende muito do que você vai estar vendendo. Mas aí que tá. Não despertou o desejo, ele não fechou naquela hora. Exato, ele pode fechar Mas depois. você tá ali, se você também. Muita gente faz isso. Ah, o cliente aqui me procurou e esqueceu. Desistiu do cara. E desistiu do Tem que cara. ter um CRM, tem que controlar. Eu, particularmente, eu sou chato. De vez em quando eu mando um cardzinho, Tem que mandar. hashtag saudade, oi sumido, Quem não é visto não é não é lembrado. lembrado. E aí, É. um cara que prospectou lá no escritório há muito tempo atrás e tava querendo abrir empresa, não abriu, isso aqui, outro. Quando, porra, quero abrir empresa, lembrei de você aqui, aí bora agora. Por quê? Eu não deixei o cara Você pode criar me vender. mecanismos de datas chaves para você estar sendo visto. Aniversário do cara, aniversário da empresa, um momento festivo, final de ano, Natal, período junino, a depender da cultura do cliente também, porque o que importa é a sua relação com ele. Isso aí é um padrão mínimo, mas que vai te dar uma disciplina para você sempre estar falando com esse cara Dia e dos, você não fechou, dia dos pais, dia dia dos das pais, mães. dia das crianças, tudo é uma oportunidade para você vender. E para a gente não esquecer, porque senão você dá um bom dia aqui, depois eu não respondo mais o cara cai nesse problema. E o ponto também é, beleza, consegui o cara agora, e o pós? Entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, tem que ter uma rede também para atender esse cara, para primeiro manter ele no serviço, evitar um cancelamento, Sim, mas também aumentar o ticket médio. Esse cara, mais ou menos, ele vai conseguir novos clientes. Então, ou seja, tem um livro até que diz que cliente feliz ele paga mais, né? sim, Então, sim. é essa a ideia que a gente consiga ajustar. Pô, eu tô vendo aqui que a venda tem essa arte, né? Aí você chega ali pro cara e é você saber conversar. Mas não quer dizer também que o cara que é todo travado, a pessoa que é toda que é travada, não, não se abre, não é boa de papo, de conversa, também não consiga vender. É só você saber fazer tipo de perguntas, né? Que tem aquelas questões de perguntas chaves, né? As diretas, indiretas, Exato. aqui você vai por um caminho mais longo, aqui você vai por um caminho mais reto, né? Para poder chegar no desejo do cara. E como eu falei, o cara só não compra, a pessoa só não compra se não tiver o dinheiro na hora. Exato. Se não tiver dinheiro na hora, ele vai ficar, poxa, mas eu quero aquilo. Pô, tô querendo comprar aquele celular, tô querendo comprar aquele copo. Mas mês que vem eu vou voltar lá. Mas é que tá. Você deu um bom atendimento, você ganhou confiança da Sim, pessoa sim, e também que ter confiança. total. E aí você mostrou que você realmente
resolve o problema que ela tem, é uma fome, Exato. é um tratamento de beleza, é um tratamento de estética, é um aprendizado, é uma contabilidade, é um sistema que É eu o preciso. sistema. Cara, eu vejo muito que essa questão das dores. E o pessoal se perde muito nesse, nesse funil, né? Nesse afunilamento. O primeiro passo, o empresário hoje, independente do serviço, do segmento, ele precisa entender que ele tem que vender o serviço dele. O dinheiro tem que entrar todo dia. Precisa de vendas todos Todo os dia. dias. Todos os dias. Então, a gente não recebe ligação de celular o tempo todo, de operador de telefone. O cara, o operador de telefone não tem vergonha de falar do serviço dele, eu vou ter vergonha de falar do meu. Então, a gente tem que falar, e isso é volume. Então, o Você, funil é volume. você veio com o melhor link de todos. Toda hora a gente recebe ligação. E é engraçado, porque assim, se a gente está bem financeiramente, eles ligam para oferecer mais crédito. Se Exato. está devendo, liga para cobrar. Então, você está o tempo todo sendo ofertado por telefonias, por cartões de crédito, por bancos, etc. Então, se eles fazem isso, que é o funil deles, que é grande, nem todo mundo atende mais, mas tem venda. Então, isso aí é um processo. Então, o empresário tem que entender, cara, eu preciso fazer meu produto a giro. Como é que eu vou fazer isso? É aí que começa a brincadeira. Então, quando você entende o teu cliente, você faz as perguntas abertas, como você falou, perguntas-chave, no momento da sondagem, o momento da venda, mais importante, no meu entendimento, é a sondagem. Eu vou entender a necessidade do cliente Para poder se e direcionar. direcionar o meu produto para a dor dele. Pronto. Que às vezes você pode. Muita gente faz. E no cara da geladeira. Sim. Querer me vender uma geladeira que Que não. não é o seu perfil, ou você não está nem aí para isso. Ele só quer pensar no bolso dele. Entendeu? Tá errado. Ele tem que perguntar para você, de fato, o que, que você está buscando, velho. É, Para chegar no denominador comum. e ele ser um consultor seu. Por exemplo, se ele perguntar para você, Paulo, qual tipo de geladeira que você gosta? Pô, cara, eu quero uma de 2 portas, a maior em cima e o congelador embaixo. Pronto. Você tem alguma marca em mente? Você já porque hoje o mercado, o cliente hoje ele tá informado, o cara tem internet. Muitas vezes o cara já chega na geladeira já sabendo, ou na loja, sabendo o que ele quer. Já Várias fez páginas no pesquisa, já Google, você fez bota tudo. lá, É, o de cara já sabe. avaliação, pronto. O cara já sabe. Então, o vendedor, nesse caso, ele tem que ser sagaz para ser também consultivo. Por exemplo, eu gostei da marca X porque eu quero de 2 portas. Beleza, bacana, você gostou, mas eu também tenho essa aqui, que eu tá com preço mais em conta, que tem o mesmo efeito, ou que é melhor, ou que tem um pouquinho mais de espaço. Tudo isso na sondagem você apresenta para o cliente. Porque muitas vezes o cliente ele precisa de alguém para tomar a decisão dele. Aí vem um outro ponto que é um gatilho fundamental que me ajuda a vender muito: fortalecimento de crença. Na grande maioria, principalmente quando é o primeiro contato, a relação do comprador com o vendedor é fortalecimento de crença. Sim. Primeiro no cara, porque ele compra a pessoa primeiro para depois o produto. Segundo no produto e terceiro na necessidade dele. Exemplo, se a empresa dele ele vai contratar um serviço, e aí ele já faz aquele serviço há anos, ele já está acostumado com aquilo. Então, o modelo dele é: eu sempre vivi fazendo desse jeito, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Aquele a síndrome de Gabriela que todo mundo. E bota aqui e esquece. Cara, e eu falo sempre: o mundo tá tecnológico, o mundo tá Exato. girando. Então, se você ficar sempre naquele negócio, você vai ter uma hora que você vai morrer. Vai morrer, vai morrer. E aí o vendedor ele tem que ter esse entendimento, ele tem que ter essa consciência em perceber que ali é o fortalecimento de crença. Como é que ele rompe essa barreira de fortalecimento de crença? Isso aí é dica de fato de alta performance. É bacana ele mostrar clientes que ele já fez, que ele se relacionou, validando o produto dele, ou o atendimento dele, ou o serviço que ele prestou. Falar, cara, para quê? Eu tenho gente do mesmo segmento que você, que já adquiriu comigo. Ó, um vídeo que fulano gravou aqui falando do meu atendimento. Isso tudo gera prova social como fortalecimento de crença. Então, você como empresário, busque fazer isso também, para você gerar esse fortalecimento de crença. Ou seja, o cliente precisa entender que o seu produto é funcional, que é útil, Que não é mais um. não é mais um, porque a oferta, a gente não adianta o tempo todo de oferta. Que o tempo, toda hora surge um produto novo, um segmento Exato, novo, algo novo. exato. Toda hora, toda hora. E o pessoal fica Perdido, perdido, parando no ponto. perdido, perdido. Parando no ponto, o ônibus passa, você perde e já foi. E aí, o cara que não sabe vender, que não sabe a sua necessidade, que não sabe fazer o tratamento do seu cliente, pede pro seu concorrente. E aí depois você fica aqui sentado na cadeira, olhando para um lado, olhando para o outro, fazendo, Chupando o dedo. pô, porque tô estagnado aqui, meu faturamento não cresce. Verdade. E o que eu mais escuto, ah, meu faturamento tá parado. Ah, Paulo, meu faturamento não cresce. Por quê? Porque você não tem uma cultura de vendas e de processos da sua empresa. Por quê? Desde que a entrada do cliente na sua empresa, ele botou o pé, uma recepcionista,
um vendedor, um SDR, alguém vai recepcioná-lo. E aí você vai sair conduzindo ele até chegar no produto final. E aí chegando no produto final, tá o quê? A satisfação do cliente. Você pensar sempre na satisfação do cliente, independente de qual é o segmento, qual é o ramo de negócio. Perfeito. Tem um ponto relevante que nas minhas consultorias com alguns clientes, eu faço o seguinte para ele. Vamos lá. Pense que antes que o seu concorrente, abre aspas, destrua sua empresa tomando seus clientes, pense em você fazendo isso. Se você tivesse que melhorar a tua empresa, vamos criticar agora. O que está ruim de processo no teu negócio? Boa. Aí você mesmo mata a sua empresa e cria uma nova empresa. Então você antecipou o que o mercado vai fazer. Porque ninguém vai ficar sozinho no segmento. Você vê o seu erro Exato, para poder tentar exato, consertar. exato. Então esse é o primeiro raciocínio que na consultoria a gente faz o empresário pensar. E ele vai lá, o que está faltando? Porque Rapaz, essa é dica de ouro demais, velho. o que acontece, Paulinho? O cara pensa o seguinte, ó, você hoje está no resultado X, estagnou. Beleza. O que você fez me trouxe até aqui. Só que daqui para frente você precisa de outras Você pode ações. pivotar, tá tudo bem. Exato. Então aqui a gente tem que pegar, vamos lá. Se eu tivesse um concorrente que vai me detonar, o que esse cara vai fazer? Então eu vou fazer com a minha própria empresa para melhorar. Então eu tenho que melhorar o atendimento, tenho que dar outra experiência, eu tenho que olhar o mercado e muitas vezes até copiar as melhores práticas. O que você não consegue copiar é a cultura. Mas estratégia dá para fazer. Então, o fulano tem que eu não tenho, velho? O o cara tem de lá de especial que eu preciso melhorar? Aí quando você começa a olhar para dentro, você vai perceber que a resposta é no mesmo lugar da pergunta. No lugar da pergunta. Porque você já sabe disso. Só que a gente tem que abrir a nossa mentalidade e olhar para fora. Entendeu? E nem sempre tá copiando seu vizinho, quer dizer que você tá copiando de fato. Exatamente. Ou seja, tudo se reinventa, né? Dentro desse processo. Você não precisa o Eu tempo todo tenho uma criar máxima novidades. que eu falo que na vida nada é copiável, tudo é reinventado. Porque eu vejo um cara que tá fazendo um mesmo serviço que eu de uma forma, opa, aquele jeito ali é interessante. Mas eu acho que eu posso fazer dessa forma aqui também, desse caminho. Perfeito. E aí posso economizar até no. Cara, isso é tão especial porque a gente observando esse caminho para poder fazer essa conquista do cliente, entender que eu posso sair do ponto, né, daquele ponto parado e avançar, observando erros que eu tenho, erros que eu cometo, eu posso prometer que eu posso criar um novo produto. Não é se eu criar um novo produto, eu posso criar um produto novo, com um custo menor, com excelência melhor e que vai me dar mais sucesso do que eu tinha antes. Tem dois pontos aqui importantes para a gente fazer uma reflexão. Primeiro é o seguinte: vamos pensar numa empresa que ele já tem. Se eu tenho uma empresa que eu tenho muitos clientes, necessariamente eu não preciso de mais clientes para vender mais. Eu preciso de produtos para esse cliente que já tem. Então, quando eu crio um produto novo, eu Aumentar o alimento a minha ticket. base, aumento o ticket médio e diversifico o produto. Então, minha empresa vende muito itens de carro. Eu vendo muito carro. Beleza, vai chegar uma hora que eu já tenho aquela base de cliente ali e o negócio estagnou. O que eu preciso fazer? Eu vou criar produto novo para o meu cliente que está na minha carteira. Então, esse cara vai comprar mais, isso vai aumentar o meu ticket, aumentar a recorrência. Um outro ponto que às vezes o empresário ele não olha, que eu percebo muito na consultoria, Paulinho, é as falhas, às vezes, do produto dele. Isso tem que ser positivo, ele não tem que olhar isso como uma crítica. Ele tem que pegar aquele cliente que muitas vezes é um detrator e pegar aquilo e converter aquilo em algo positivo. Por exemplo, o cara falou, cara, essa parte aqui do seu produto não está legal. Isso não está bom. O atendimento tá Então, legal, esse produto não tá legal. exato, isso é bacana porque você vai fazer uma reflexão e agradecer porque ele está reclamando. Porque o cara que reclama, ele quer ficar. O cara que ele não quer ficar, ele não fala nada, ele cancela e vai embora. Então, quando eu começo a olhar e fazer essa reflexão, pô, cara, eu preciso melhorar nisso. E onde é que gera essa confiança? A transparência. Às vezes é chegar para o cliente e falar assim, não, ok, errei, vamos corrigir, meu prazo para me entregar é esse aqui, eu vou fazer esse, desse jeito, combinou com você, pronto, e entregue. E nessa brincadeira você faz uma coisa, você ganha a confiança da pessoa. Exato, relacionamento é isso, Ninguém. entendeu? A gente só quer fechar negócio com quem a gente tem bom relacionamento. E se você tem uma pessoa que você faz isso, você gera uma confiança e você agrega valor. Esse cara pode vir 300 vezes aqui comigo aqui e eu vou fechar com ele, porque eu sei que é um cara de confiança, um cara que se errou, ele admite o erro dele e E volta. vamos fazer, e vamos corrigir, não tem problema. Aí quando o empresário, Perfeito. Paulinho, ele ignora isso, ele está perdendo a oportunidade de sair da estagnação. Às vezes ele fala, cara, se você perguntar, beleza, mas vamos olhar agora quanto você perdeu e por que você perdeu de negócio. Ou por que você deixou de crescer. Você estava crescendo lá 10% ao mês, por que você parou? O que aconteceu? Parou por quê? Entendeu? Aí quando ele começa a olhar, vamos ver os caras que saíram, vamos pedir o feedback para o cliente, vamos fazer uma ação diferente aqui, gerar um movimento diferente para poder pegar isso. Já fiz isso, Excelente, isso é já fiz fantástico, cara. isso. O cliente saiu, e aí eu saí, eu fiz, pô, saiu por quê? Tava tudo bem aqui, então.
E aí eu vi que, de fato, o cliente saiu porque ia para o interior, e aí queria uma contabilidade da própria cidade dele, que ele pudesse visitar. Eu, tudo bem, Faz sentido. faz sentido. Ah, sair porque o valor também às vezes, porque o negócio tá ruim, bota não, e eu vi que, tipo assim, o valor que eles estavam querendo não era um valor que Fazer sentido para você. fazia sentido. Eu fiz, não, tá bom, mas eu sempre tento sondar o porquê, porque às vezes o cliente está saindo por alguma questão, foi um atendimento de um funcionário que não deu um atendimento legal. Opa, isso aqui é um ponto, porque se sair um, pode sair mais. Mais. Aí é importante, Paulo, o empresário, ele falar assim, vamos lá. Aí vem naquele ponto que eu falei para você de eu ser o maior concorrente da minha própria empresa. Se eu tenho um cliente que ele saiu por atendimento, cara, eu tenho que plantar um modelo de qualidade. Vamos plantar um NPS aqui para ver como é que tá o atendimento do cara. Vamos implantar aqui para ver qual nota o cliente está dando aqui Show. dentro desse processo. Opa, obrigado. Valeu. Então, A por produção exemplo, aqui tá a top, viu? produção está sensacional. Né? Então, vamos implantar um NPS. Eu fiz uma consultoria para uma clínica de uma amiga nossa que você conhece, e aí eu percebi, eu falei, vamos implantar uma qualidade aqui para ver como é que está o atendimento. Beleza, vamos lá. Quando ela atendia a proprietária, os clientes davam nota 10. Quando outras técnicas atendiam, não dava nota 10. Dava nota 7, dava nota 8. Aí quando eu perguntei, não só sobre o atendimento, mas sobre a estrutura da clínica, aí os clientes que deram nota 7 não só falaram do atendimento da pessoa, mas já falaram de outras coisas. O ar-condicionado não tá legal. Essa mesa aqui tá pequena. Mas quando a dona atendia, isso era irrelevante. Porque o atendimento dela era tão high performance que passava por cima de tudo isso. Então, quando a gente implantou essa dinâmica de NPS, aí conseguiu entender, cara, eu preciso melhorar nisso aqui, eu preciso qualificar mais minha equipe, eu preciso descentralizar. Para se você tá aqui no topo, se a equipe tá aqui, pelo menos tentar que sua equipe fique mais próxima possível daquilo que você já faz. E você tem que fazer isso para você não ficar escravo do teu negócio, Na verdade, tem aquela máxima, né? E o tá? gado só engorda aos olhos do Aos dono. olhos do dono. Porque, de fato, então, você é o dono empresário, você é o dono da empresa, você que vai tratar o cliente com todo o carinho, o amor do mundo para poder ele continuar ali com você. Exatamente. Exatamente. E aí tem aquela outra questão, né? De você ter uma equipe e você qualificar a sua equipe. E uma coisa que eu brigo muito e bato muito na tecla. Cuidar da minha equipe. Porque equipe satisfeita é cliente satisfeito. Perfeito. Se eu tenho uma equipe que eu cuido e é dependente se é de clínica, se é de garçons, se é de vendedores de loja, eu tenho uma equipe que a gente faz com que ele esteja satisfeito, vista a camisa, né? Sim. E aí hoje é difícil o pessoal que veste a camisa, mas quando você veste a camisa, o pessoal mata e morre por você. Vai lhe dar também um atendimento de excelência. E se você tem um atendimento de excelência, você vai ter recorrência, porque aquele cliente sempre vai voltar. E eu acho que a melhor venda de todas, a indicação. Perfeito. Que a venda de indicação, o cara já chega para você Fechado. querendo clicar, querendo apertar o Contrato botão. fechado. Contrato fechado. Porque quem vendeu não foi nem seu vendedor, não foi nem sua equipe, foi seu cliente que chegou e falou: Essa é a melhor venda que tem. Quando o seu cliente vende para você. cara, quando tiver em cliente de indicação, o sorriso bate de orelha a orelha. Assim, o que é bacana é que, assim, até nesse processo que você tem que ter uma qualidade, você tem que treinar a equipe, eu vejo dois movimentos, né? O primeiro movimento é o líder, ele precisa fazer isso para ele sair do operacional. Se ele ficar, se ele é o melhor colaborador dele, isso é bacana, é ótimo, é bom para o ego dele, é bom que ele garante faturamento, só que isso não vai expandir o negócio dele, não é escalável. Não vai. Ele precisa sair do operacional. Então ele tem que ter uma consultoria, contrato de consultoria, tá lá no meu Instagram, para poder. Roberto Carvalho, Roberto Carvalho. E aí, para ele elevar o nível de senso de dono, de comprometimento, de gerar mais engajamento dos colaboradores, de ter uma cultura clara, de ter a missão, visão e valores. O que, é que eu estou fazendo ali? Aí, quando você equipara esse nível de excelência, aí você, como dono, vai buscar novos negócios, vai buscar novas estratégias, você consegue pensar fora da caixa. Vou dar um exemplo. Há um tempo, quando eu trabalhei com a representação de um buscador de notas, eu montei um evento chamado Papo de Contador. E qual era o objetivo desse evento? Quando eu fiz esse mapeamento, eu pensei da seguinte forma: vamos lá, eu preciso ter clientes fãs da marca, porque sim. esse cara vai me vender para aquele cara que está na dúvida, Pô, tinha uns psicopatas lá, eu lembro disso. fã da marca. Eu preciso ter aquele cara que tá vai, mas não vai. Eu tô para fechar, mas não tô, porque ali eu já tô colocando o ambiente, a atmosfera é diferente.
junto com o fã da marca, já vai me ajudar também nesse fechamento. E eu preciso ter pelo menos um cara satisfeito, porque ele vai fazer eu melhorar. Insatisfeito, que vai fazer eu melhorar. Então, e aí muitas vezes, quando eu entrava naquele contexto, o cara insatisfeito, ele percebia, cara, o problema não tá no produto não, velho. Tem Às, pessoas. às vezes fui eu que não coloquei para rodar como deveria. Ou até um problema no produto, o cara me chamava no canto e falava, e eu falei, cara, bacana, obrigado, velho. E de coração eu ia lá e trabalhava para poder Você melhorar tava aquelas vendendo entregas. sem vender, né, velho? Vendendo sem vender. Rapaz, o cara, o Vendendo sem cara é uma vender. máquina, velho. Eu não sei que Vendendo sem vender. como é, tinha um, não sei quem é máquina de venda, se é você ou se é o Ricardo Eletro. Rapaz, Ricardo é um fenômeno. Pô, agora eu gosto assim que depois a gente vai descobrindo as coisas. Mas é proposital. Eu dei um treinamento para uma empresa de veículos, né? A Ampla Veículos, treinamento de vendas Massa. e de proteção veicular, né? A Ampla. E aí o objetivo também é esse. Vamos tirar um pouco do trivial, né? Eles têm um sistema maravilhoso de indicação, sensacional. A gente também pode criar um evento direcionado, vamos colocar esse cliente lá dentro, vamos fazer o cara vestir também a marca da empresa. Isso é bacana, pô. Às vezes a gente vê na rua as pessoas com camisa com a marca, né, Adidas, o cara tá vestindo a sua marca, velho. Olha que top, velho. Olha o cara tá lá com um brinde safe, feliz com aquele brinde. Olha ele tá lá falando da experiência que ele teve, do atendimento que ele teve. Então, quando você chega nesse nível, aí o que você precisa fazer? Eu preciso ter mais clientes nesse nível. Aí você tem um resultado sensacional, você tem uma empresa que ela vai gerar mais negócio. E necessariamente nesse início você não precisa nem nichar. Você pode ter o público em geral. Com o caminho, depois com o tempo, você vai começar a nichar, começar a ver quem é o seu público específico, começar a criar sua persona para poder você qualificar cada vez mais a venda. Mas vai, Exato, exato. você vai primeiro chamando, agregando a galera, né? Exato, porque assim, tem dois movimentos, né? Você cresce e organiza, cresce e organiza, cresce e organiza. Não dá para às vezes você deixar tudo redondo, você vai fazer da melhor maneira possível, claro, óbvio, Sim. mas às vezes a dor do crescimento, né, que a gente chama, né? Às vezes o cara cresceu, e agora, então preciso melhorar aqui, preciso melhorar as postas, preciso melhorar a atenção. Você vai arrumando que faz parte do É que chega processo. sempre um nível que a gente parece que bate no teto, né? Aí precisa romper essa Mas barreira. você sempre pode mais. Pode mais, pode mais, pode E foi aí mais. que nasceram os milionários. Exatamente. Eu vou dar um exemplo, que eu peguei em várias reuniões com empresários, aí o cara fala para mim, pô, velho, às vezes investir em marketing é caro, às vezes investir no negócio é caro. Cara, eu tava ouvindo uma entrevista de Kaito, da Chili Beans, e Kaito falou assim, cara, investir em marketing não é caro, depende do teu cenário. Por exemplo, ele no começo, ele pegava os caras que estavam para se formar, estagiário para se formar em marketing na faculdade, cara, vamos trabalhar comigo? Vamos iniciar esse projeto? Então, E aí o cara tava lá, o cara é estagiário, tá começando a carreira dele para fazer o marketing, ele já começou o marketing da empresa, com um custo baixo. Vamos conseguir alguém aqui que está começando em um processo de vendas, que ele também quer vencer, e, cara, vamos fazer essa parte comercial comigo? Então, ou seja, não precisa necessariamente você pegar uma empresa top, botar uma grana para fazer publicidade. Cara, olha o mercado, se relaciona. Tem tanta gente também da área que quer uma oportunidade, só que às vezes você não procurou. Você está buscando sempre os maiores players para gastar uma grana, às vezes você não tem aquele dinheiro naquele momento. Não quer fazer uma publicidade boa, quer alguém que cuide das suas redes sociais. Cara, vê nas faculdades quem está saindo se formando agora. fazer isso. Exato, você consegue fazer isso numa parceria, Você consegue gera montar. você gera um emprego, dá uma iniciativa para uma pessoa que está começando agora Exato. e faz o quê? Começa a captar seus leads. Começa a trazer as pessoas para você. E aí você vai desenvolvendo, você vai fazer a roda girar. A gente tem que pensar fora da caixa, senão não tem. Cara, tô anotando um bocado de coisa aqui eventualmente aqui, rapaz. Meu irmão, eu sabia que esse mato aqui ia sair um bocado de cachorro. Cara, a gente tá massa isso aqui, mas tem uma parte que eu gosto. E eu gosto muito, que já falou aqui, que traz também os clientes, né? Que é a parte do pós-venda. Cara, a gente fez, captou o cliente, trouxe, pá, fechou o contrato. Mas e tem um pós-venda, né? Que o pós-venda justamente me garante a qualidade desse cliente e a recorrência, muitas vezes a recorrência e a indicação. Que é a venda mais gostosa de todas é a indicação. Por quê? Por que eu falo que é gostosa? Porque se um cliente me indica, é porque ele está muito satisfeito comigo. Ninguém indica para outra pessoa se você está insatisfeito. E essa satisfação você consegue fazer também no pós-venda. E você ligar para o cara e perguntar se tá tudo bem, se ocorreu tudo bem, se tá tudo na paz, tem alguma dúvida. Faz muita diferença, né? Não. Acho que o pós-venda, ela é a venda fundamental do cenário. Porque, assim, hoje poucas empresas fazem o pós-venda, pelo menos a percepção do consumidor é essa. E aí o que acontece? Aí você cai naquele dito popular. Só quis saber de vender e depois sumiu. Isso gera uma mágoa no comprador terrível.
E aí, Nunca mais se você nunca vende. mais. Isso gera uma mágoa no comprador. Aí o que é que a empresa fazendo o mínimo ela já sai na frente? Então o cara perguntou: como é que foi a implantação? Tá precisando de alguma coisa? Ou até quando esse cliente te busca de informação, você demorar de responder. Isso também é um pós-venda. Você tem que responder rápido, o mais rápido possível. Visita o teu cliente, ou se você tiver um nicho pequeno, faça você mesmo, comece. Mas se você é até mais estruturado, tem um volume maior, que você não consiga, é humanamente possível fazer isso, cria um setor de sucesso do cliente. Coloca na rotina isso do teu trabalho. Cara, eu vou ligar para o meu cliente a cada X período, a cada 30 dias, a cada 90 dias eu vou ligar. Eu vou monitorar como é que está o uso, como é que está a entrega. Eu vou pedir para ele o que ele gostaria de melhorar. Um outro ponto também que pode ajudar no ticket médio, não só na indicação, é perguntar, fazer teste. Se eu tivesse um produto tal, você compraria? Eu já estou aquecendo esse lead, esse cliente, para poder comprar o que eu vou lançar. E uma coisa que eu acho maravilhoso, que é a questão de cadastro, né? Eu sempre falo para todos os clientes, cara, faça um cadastro. Você não tem uma plataforma, não tem seu Tem que CRM, fazer. faça o cadastro do cliente. Numa brincadeira dessa aí, você fez uma venda, chegou o aniversário do cara, do nada você tá recebendo aquele e-mailzinho, aquela mensagem, WhatsApp. Ah, feliz aniversário, tudo de bom. Cara, o cara é lembrado, gera uma satisfação. Ele faz, poxa, Roberto lembrou de mim. Exato. Pô, tô até precisando de uma consultoria de novo. Pô, vou falar com o Roberto. Pô, Roberto, não, é um simples, é o pós-venda, porque às vezes você. E é aquela questão da mágoa, né? Você vendeu pra pessoa e nunca mais falou, o cara se sente usado. Tem que usar. Se sente Esse é a usado. pior da relação. Aí é um ganha-pé. É terrível. Terrível. Quer ver um segmento que E pode hoje, fazer? só para fazer. E hoje é evitar o ganha-perde ou perde-ganha. Tem que ser Hoje tem que ser ganha-ganha. sempre ganha-ganha, Ganha-ganha. tem que ser bom pra todo mundo. É. É aquela mesma coisa, que você termina uma noite amorosa e perguntar, foi bom pra você? Foi bom, então foi tudo ótimo. Valeu. Só não pode sumir depois, Não né? pode sumir depois. É bacana. Quando eu vejo assim de serviço, segmento, eu acho que é uma oportunidade até para quem tem segmento de restaurante. Por exemplo, quantas vezes você foi num restaurante que você gostou e teve uma experiência boa e o cara pegou o seu cadastro para te mandar um convite, uma cortesia para você voltar nesse restaurante de aniversário? Zero. Pô, Zero. Um dia eu fiz uma consultoria para um restaurante e eu falei isso. Falei, cara, quantos clientes passou por aqui hoje? Não sei. você paga uma cerveja, Entendeu? é da casa. Exato. Então, assim, cara, vou só fazer o cadastro aqui, porque num período festivo, ou seu aniversário, momentos especiais, ou de lançamento de alguma coisa, eu já quero entrar em contato com você. Bota esse cara na tua lista, pô, esquenta a tua lista. Uma ideia boa pra restaurante. Aniversário do cara, 10% de desconto na conta. Perfeito. Você entendeu? Então, não é feito isso. Você chama os amigos, vai fazer comemorar todo Não é lá. feito isso. A demanda é totalmente passiva. Ou seja, o cara vai, você não sabe quando esse cara vai voltar, é, você, não, você tem um volume muito grande, mas necessariamente você não tem a recorrência daquela pessoa. Se você quer cuidar do cara, é uma oportunidade. A gente fez uma consultoria para um restaurante nesse sentido, e ajudou o cara a alavancar os processos de vendas dele, porque aí ele gerou identidade. Aí você já conhece o cara, daqui a pouco vai trazendo a família, você já vê que aquele ambiente, ele já vai querer levar os amigos dele também, porque ele viu que ele foi bem atendido, ele foi. E É restaurante diferente. bate essa questão de ser um ambiente familiar, né? Total, Um total. ambiente que você leva seus amigos. Pô, o bar que você frequenta semanalmente, você já chega. Eu tinha um bar na faculdade, eu falei agora que Faculdade de lembrei, vendas. aí bateu uma saudadezinha aqui. Eu tinha um bar na faculdade que dia de sábado, a gente assistia a aula, aí deixar claro que a gente assistia a aula. Mas dia de sábado a gente chegava, quem abriu o bar era eu e meus amigos da faculdade. Por quê? Toda semana eu estava lá. A gente era bem atendido, Sim. o pessoal fazia a gente em casa. A gente entrava, pegava cerveja na geladeira e botava na mesa, e os caras já computavam lá depois. Tipo, a gente Já assisti em casa. se sentia em casa. Então, esse ambiente de alimentação, eu vejo muito que é um ambiente muito familiar. Um ambiente que Perfeito. você não vai levar seu amigo no ambiente, a não ser que seja um lugar que você não conhece, vai conhecer, mas você não volta para aquele lugar se você Não não foi se bem atendido. não se sentiu em casa, não se sentiu acolhido, naquela comida gostosa, Perfeito. aquele atendimento legal. E eu vejo muito isso, que o pessoal pode melhorar essa experiência, e aí trazer a experiência, né, que acredito. E aí o que falta, vou fazer agora um raciocínio provocativo aqui, é intenção do restaurante ou desse bar, pegando por exemplo da faculdade. Por exemplo, você descobriu ele e aí você gostou, você se sentiu em casa e você levou outras pessoas. Você descobriu ele. Mas há quanto tempo aquele estabelecimento existe e ficou sem você como cliente? Ele deixou de faturar. Sim, Então, assim, isso é muito bom porque você alinhou a sua expectativa com a sua entrega. sim, Perfeito. perfeito.
Mas aí qual o ponto? E por que o restaurante ou o bar não foi intencional? Entendeu? O que é que eu digo intencional? O marketing, a publicidade, ou por acaso você apareceu lá de forma aleatória no estabelecimento dele e ele não conseguiu fidelizar você. Porque entenda, bons atendimentos, existem vários estabelecimentos com excelentes atendimentos. Mas às vezes a gente escolhe um que está acolhido, mas eu não posso esperar apenas a boa vontade do cliente. Eu preciso vender todo dia. Eu preciso faturar todo dia. Eu preciso aumentar o meu nível de faturamento. Então, como é que eu, como dono de bar e restaurante de segmento, eu sou intencional? Aí vem quando eu pergunto para você, Paulo, posso fazer um cadastro seu aqui rapidinho? Um cadastro é um modelo só, gente. Você pode fazer vários aqui, é só uma dica. Qual a sua data de aniversário, cara? Então, qual o dia do. Você tem filhos? Você é casado e tal? Porque imagina, vamos lá, eu tenho um bar, vou colocar uma situação hipotética aqui. E meu bar só funciona no horário do almoço. Ele Ó, não funciona no jantar. Se eu já tenho um contato e, pô, eu tenho uma cartela com 50 clientes aqui agora, e eu estou pensando em abrir no jantar, eu já vou testar com essa base aqui, meu amigo. já Eu manda não pro vou abrir pessoal. vazio esperando alguém que me descubra do nada que agora funciona de noite. Ó, pessoal, de noite também tô aqui Você funcionando. entendeu? Então, assim, você começa já a conhecer o seu Maravilhoso público, aumentar o isso. seu ticket. Aí você aumenta o faturamento. Rapaz, quem não anotou essa dica aqui, na moral, você tá errado. Você tá errado. O cara lhe deu de bandeja aqui o que fazer. Quer um outro exemplo bacana? Ó? Mais um, manda. Eu fiz uma consultoria pro hospital, né? Pro Hospital Santa Isabel. Né? E aí a gente precisava também aumentar a taxa de ocupação dos médicos, né? O médico não pode ficar ocioso. E aí você tem dois cenários, né? Pessoas que ligam para o hospital para poder marcar essa agenda, né? Sim, Aí eu tenho que garantir que essa agenda aconteça ou não, sim. mas eu não posso ficar só esperando a demanda. Eu tenho que fazer, aí a gente apontou, tem que fazer também um ativo para aqueles caras que foram lá e cancelaram, por exemplo, e não foram, eu preciso recuperar esses clientes, mas eu também posso dobrar esse atendimento. Por exemplo, se uma mulher ligou para fazer um exame cardíaco, eu não pergunto também se ela fez um preventivo. Pô, Eu ocupei já duas agendas. Você entende? Então, assim, a gente tem que buscar alternativas, sempre lembrando dentro da cultura da empresa, dentro das regras, tudo normal e tal, mas eu tenho que pensar fora da caixa. isso aí dá acomodação. Exato, sair do básico. Às vezes Exato. você é uma clínica ali e tá esperando só o cara vir fazer aquilo Ele que pediu. você se antecipar os fatos. Você se Exato, antecipa. exato, exato. E às vezes tô ligando para fazer um check-up cardíaco. Pô, mas você também não quer fazer um check-up Exato. neurológico, intestinal, enfim, qualquer coisa. Aproveita que já está no hospital, ou seja, o cliente já está lá. Eu vou se oferecer. Exatamente. Esse é um dos pilares mais É importantes. o exemplo mais clássico da loja, né? Que o cara chega na loja, aí, poxa, eu gostei de uma camisa. Não chega assim e faz assim, pô, essa camisa aqui combina com essa bermuda aqui, fica um look legal. Exatamente. Você está aumentando o ticket médio, já no valor agregado. Esse look aqui fica legal com essa mochila aqui. Você já vendeu? Poxa, tá legal, tá E o que é bonito. bacana também, Paulo, por exemplo, falando agora desse ramo texto que você falou aqui de Sim, roupa. Se eu sou vendedor de roupas, aí o Paulo comprou aquele material comigo. Eu já sei eu tenho que ter ele no meu radar para fazer falar para ele quando chegar coisas novas. Eu sim. já entendi o perfil dele. E eu também vou entender o tempo de uso do meu produto, porque eu posso ter um produto que dure muito, posso ter um produto que não dure tanto. Então, se eu vejo que aquele produto já está naquela fase que está na hora de trocar, ele tem que trocar comigo de novo. Então, eu estou sempre alertando ele, senão ele vai e compra com outro cara. Irmão, aí eu vou puxar agora do fundo do baú. Há muito tempo atrás, meu primeiro emprego de carteira assinada, eu era vendedor de loja, Ó, uma loja de surfwear aqui em Salvador, conhecida. E aí eu fazia o cadastro dos meus clientes fiéis. Sempre que chegava coleção nova de bermuda surf, já sabia que era. ó, chegou novidade nova, tinha que falar novidade nova que os caras gostavam, né? Os caras vinham pra poder comprar o conjunto. O pessoal fazia, porra, o brother ali, ó, cadê aquele conjunto batendo? Eu, porra, vou trazer. Toda vez que chegava, eu ligava. E a loja disponibilizava o telefone justamente para poder fazer esse call para poder tinha necessidade do pessoal, né, querer estar estiloso e sempre com coleção nova. Atualizado, né? Então vinha uma bermuda nova, uma bermuda diferenciada. Ó, pô, chegou uma bermuda aqui naquele estilo que você gosta, bonitona, amarela, o cara, pô, vou aí tal dia. Venha, me procura. Ó, tal dia eu não tô não, beleza, vai estar pronto, fechou. O cara ia, procurava, comprava bermuda, a bermuda já aproveitava, botava a camisa, fechava o conjunto, aumentava o meu ticket, aumentava a minha comissão, Perfeito. e aí o vendedor pega a visão que nem sempre é só aquilo que o cara tá vendendo, é você fazer as perguntas certas que às vezes se você quer vender mais, não precisa nem de você vender o produto mais caro, você pode vender mais produto para ele, para poder aumentar seu ticket.
E quando você tem fãs da marca, é, o que eu falei um pouco lá atrás, né? Muitas vezes para você vender mais, você não precisa de mais cliente para vender mais, você precisa de produtos para esse cliente. E aí eu vou dar um exemplo, a gente como torcedor do Bahia, eu sou torcedor do Bahia, e aí eu brinco sempre que o Bahia Ah, toma meu dinheiro de jeito ao diferente. contrário do pessoal daqui da produção que é todo errado. Então vamos pensar agora comercialmente com a estratégia do Esporte Clube Bahia. Ele já tem um fã da marca, ele não precisa necessariamente de mais torcedores para vender o produto, ele precisa de produto para o torcedor. Então toda hora é carnaval, camisa do carnaval. Aí agora voltou a vender aquela camisa da Hyundai que eu acho maravilhosa, aquela que tem linda. Eu tenho ela. Lançou de novo agora a camisa da Eu, Hyundai com a eu logomarca tenho ela toda original. arrebentada, mas eu tenho. Lançou de novo. Então, ou seja, ele entende que, cara, eu não preciso mais torcedores, eu preciso de produtos para essa massa consumir. Então, toda hora tá lançando um produto, tá lançando experiência, entendeu? Os meus filhos são sócios, ou seja, qual a necessidade disso? Entendeu? Então, ele vai incluindo a família, O incluindo o cartão de processo e crédito, ele vende para todo mundo. o cartão de crédito já tá pronto. Final do mês, tá vendo essa camisa nova aí? Exato, sócio quadrão, sócio quadrão, sócio quadrão na fatura. E esse é um processo, uma estrutura de vendas muito boa. Então a gente tem que olhar os plays que estão fazendo, entender, cara, que qual a dificuldade de fazer isso. Então, se eu tenho lá 10, 15, 20, 30 clientes, ótimo, eu tenho que aumentar minha base? Tenho. Mas por que eu também não lanço outros segmentos, não lanço outra experiência para quem já está na minha carteira para consumir mais? Assim, no dia que eu não conseguir colocar cliente novo, novos entrantes, eu aumento minha base. Até porque você tem um LTV e você tem um CAC, né? O CAC é caro, o custo de aquisição de cliente é caro. O ideal é que você tenha um LTV maior, né? O cara tá lá dentro, o cara tá Sim, sim. consumindo, etc. Então a gente tem que pensar nesse ponto também. O próprio cliente, direto eu faço isso lá no escritório. O próprio cliente que tá lá dentro, ah, quero fazer uma alteração. Pô, vamos fazer uma alteração contratual, vamos fazer isso. Aí vi agora um cliente novo que chegou, ele já chegou com problema de outra contabilidade, vendi a consultoria, já, ó, isso aqui, já identifiquei aqui que você tem um problema aqui de créditos para poder te trazer para você de Sim. volta. Ele fez, é mesmo? Eu fiz, tem dinheiro seu aqui que a gente vai voltar para sua conta, viu? Já vendi outro serviço. Então, os próprios clientes que estão ali dentro, a gente consegue fazer novas vendas. Eu não fico, às vezes, só parado esperando vir Esperando vir com o cliente coisa novo. nova. Ali mesmo a gente consegue fazer novas vendas durante o mês. Ou seja, você está sendo intencional. Exatamente. E tem que ser assim. Hoje o vendedor ele tem que ser intencional. É bacana quando você constrói uma carteira e que os caras te buscam pela indicação, pela sua qualidade, sensacional. Só que nunca se acomode com isso. Busque sempre ser intencional. O que eu posso fazer mais, o que eu posso fazer melhor, o que me trouxe até hoje aqui não vai me dar os próximos passos. Então você tem que matar aquele processo lá para se reinventar e construir um novo. Se não, você vai parar no tempo, o que, é que vai acontecer? As pessoas vão usufruir, vai vir concorrente e vai te engolir. A gente tem que estar atento com isso. Rapaz, na moral, hoje foi uma verdadeira aula. E assim, você não pegou a visão, você assistiu esse episódio aqui e não entendeu nada de venda, você tá muito errado na vida, porque o cara é um professor, o cara é expert. E assim, Robertão, a ideia da Tudo Conte é justamente trazer isso aqui, desbloquear. E eu acho que você desbloqueou muita coisa. Eu mesmo aqui já já tô fervendo aqui, tô pensando aqui na conversa aqui, no bate-papo, mas já tô pensando: "Rapaz, tenho que fazer uma coisa aqui, dá pra fazer um negócio mais diferente". E a ideia do Tudo Conte é justamente isso, desbloquear o empreendedor novo. Porque empreender não é só você abrir um CNPJ, empreender não é só você montar um ponto e vender, é você ter toda essa estratégia. Eu acho que a gente chegou nesse objetivo de entender que o processo da venda é uma estratégia. Você tem que ter processos, passos, você tem que ter essa conexão, tem que ter tudo isso com o cliente. E eu acho que a gente chegou no objetivo que a gente quer. Cara, tô muito feliz mesmo por esse bate-papo aqui, que você não imagina quanto, velho. Você não imagina quanto. E, cara, quero agradecer. Agradecer demais você, agradecer pelo seu conhecimento, pela sua parceria. E, poxa, gostou? Segue no canal, compartilhe, dá o like lá, segue também o Robertão. E, irmão, muito obrigado por tudo, cara. É isso, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, é uma honra participar desse projeto. Eu fiquei muito feliz quando você iniciou, né, colocou em prática. Eu tenho certeza que você já vem colhendo muitos frutos e é o começo. Imagine, cara, quanto a gente vai crescer ainda mais, como tudo continua, vai arrebentar, vai vir coisas, pessoas maravilhosas que vai poder acrescentar. E eu também aprendo muito com isso, aprendi muito hoje contigo, estou muito feliz. Como toda venda tem um propósito, uma missão. E o propósito é justamente o quê? Ajudar as pessoas a empreenderem melhor, a crescerem e desenvolverem seus negócios. A ideia da Tudo Conte é basicamente isso.
é ajudar o empreendedor a crescer e a desenvolver a sua empresa e a transformar. Nem que seja uma parcela desse Brasil, mas transformar, porque é o caminho que talvez a sociedade está se dirigindo, ter novos empreendedores. E eu falo direto, o Brasil é um país que não tem empreendedores, é um país que não gera empreendedores. A gente empreende por uma necessidade, empreende por um motivo. É a sobrevivência básica ou uma herança, algo que ficou. Mas não tem essa educação. E eu acho que hoje a gente conseguiu agregar muito Vou deixar esse só um pessoal. recadinho aqui. Até dois, você manda. Pessoal, todo processo de venda a gente tem que ter muita clareza e ter um treinamento, ter boa vontade, entender, estudar e se dedicar. Por isso, lá no meu Instagram, eu vou deixar um link na bio, que é um presente para você. É um link que todo mundo pode vender, custa R$ 9,90. É o basicão de venda, para você entender o processo e dar os próximos passos. Você, contador também, que precisa de ajuda referente ao Simples Nacional, pode contar comigo também, que eu tenho uma automação sensacional para poder te ajudar nesse processo. Você que busca uma consultoria, a P3 também vai poder ajudar você, que a gente já ajudou mais de 20 clientes aí ao longo desses últimos 6 meses. Então tem muita gente para poder ajudar, você consegue avançar no teu processo. Então, pense nisso, pense em como você pode melhorar e alavancar. E, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Estou Irmão, muito feliz de estar contigo. agradeço demais. Obrigado por Obrigado, tudo. tamo junto. E tudo conte. Pessoal, próximas vezes vai ter novos entrevistados, novas pessoas aqui, novos cases de sucesso. E vai dando um like lá, vai seguindo o canal. Se não gostou, também não entendeu nada que a gente falou aqui, dê um dislike lá, deixa um comentário negativo, faz qualquer coisa. Só engaje. Valeu? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.